Graça e paz, amados irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na vida de nosso Senhor Jesus Cristo em ordem cronológica. Nós falamos para os amados irmãos a respeito de 20 particípios que facilitariam a aprendizagem. Nós falamos do último, o último estudo foi o pré-anunciado. O que isso quer dizer? Acontecimentos que se deram antes do anunciado do nascimento de Jesus, de Gabriel chegar até Jesus, o anjo Gabriel, e anunciar para Maria sobre o nascimento de Jesus. Então, os acontecimentos antes deste anunciado, nós demos o título de pré-anunciado. Então, quando você disser pré-anunciado, você vai entender qual acontecimento. Aquele acontecimento que foi o anúncio a Zacarias a respeito do nascimento de João Batista, aquela história que nós tivemos no último estudo. Agora, é claro, irmãos, quando nós vemos os acontecimentos antes do anunciado ali, do nascimento de Jesus, nós temos que ter em mente que o nosso Senhor Jesus Cristo já existia. Ele já existia. E até se nós pudéssemos aí colocar mais um particípio, e aí iria ficar 21 particípios, só para alguém disser assim, poxa, então quer dizer que Jesus Cristo parte a existir, começa a existir ali no anunciado? Não, ele é Deus. Ele é Deus, ele existe até antes do anúncio do Gabriel para o Zacarias, né? Então, só para alguém não ter algum problema com isso, você pode quer colocar um particípio até antes do pré-anunciado, você pode colocar esse particípio. Sabe como é? Qual é o nome dele? Pré-encarnado. Pré-encarnado. Lembra lá, João 1:1-3, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o que é que nós temos aí? O pré-encarnado. A vida do nosso Senhor Jesus Cristo em ordem cronológica. O que é que nós temos? Pré-encarnado. Ou seja, antes de Jesus Cristo se encarnar, ele já existia. E isso nós vemos bem claro em João 1, versículo de 1-3, que diz que no princípio era o Verbo. Então veja, quando deu o princípio, quando começou as coisas, o Verbo já era. Você já imaginou? Algo começa e o que é que nós temos aí? Temos uma pessoa que já existia antes do começo. E quem é essa pessoa? Aqui está dizendo o Verbo. E nós sabemos que o Verbo quem é? É Jesus. Então, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus. Então, isso quer mostrar para nós a distinção entre Jesus e Deus. Está falando do Verbo, né? Do Deus o Filho com Deus o Pai. Então ele diz, o Verbo estava com Deus, mostrando aí uma distinção da pessoa do Filho com a pessoa do Pai, tá? O versículo continua e diz, e o Verbo era Deus. Então agora ele está mostrando uma união com o Pai. Então, se lá na frase, e o Verbo estava com Deus, mostra-nos a distinção entre a pessoa do Filho e a pessoa do Pai, aqui na frase, o Verbo era Deus, nós vemos a união do Deus Filho com Deus Pai. Como ele disse a Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, isso para mostrar para os irmãos que o Senhor Jesus Cristo, é claro, existe já. Antes dele se encarnar, ele já existia pré-encarnado. Antes do começo do mundo, nós vemos aí no João
1 a 3, a sua distinção com o Pai, ele estava com Deus, a sua união com o Pai, o Verbo era Deus. No Novo Testamento existe uma passagem que mostra o Senhor Jesus Cristo dizendo aos judeus que ele tinha visto Abraão e que Abraão viu o seu dia, e por causa disso os judeus até apanharam pedras no sentido de querer matar Jesus, porque Jesus estava se fazendo como Deus. Então eles viram aí que Jesus estava se comparando com Deus. Mas o que é isso? Ele está dizendo que ele é Deus? Então isso é blasfêmia, vamos apedrejar. Olha o que é nos falado lá em João 8, 56 a 58. Diz assim: Abraão, Jesus falando, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. Então veja aí, né, o verbo pré-encarnado. Então, nesse particípio, irmãos, da vida de Jesus em ordem cronológica, só para fixar melhor na mente dos irmãos, aprenda já esses dois particípios. Primeiro, pré-encarnado. E aí você tem nesse versículo de João 1 a 3. Então, Jesus Cristo já existia antes de ser anunciado, antes de encarnar-se. Então, pré-encarnado. O segundo, pré-anunciado, que já estudamos na última lição com o aparecimento do anjo a Zacarias, falando a respeito do nascimento de João Batista e tudo aquilo que estava ali em torno daquele aparecimento. Então agora vamos avançar e vamos para a terceira, né? O terceiro particípio, que é anunciado, ou seja, anunciado o nascimento de Jesus. Não esqueça, recordando, pré-encarnado, pré-anunciado e agora anunciado. Vamos ver o que nos diz aqui a palavra do Senhor em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 28. Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Nos diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achartes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Muito bem, irmãos, então vamos ver o que aconteceu aqui nesse anunciado. O anunciado do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos analisar aí desde o versículo 26. Diz assim:
No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Note que ele diz no 6º mês. Aí você fica pensando, no 6º mês do calendário ou do 6º mês de gravidez de Isabel? Geralmente, irmãos, a tendência mais é de nós acreditarmos que foi no 6º mês de gravidez de Isabel. Por quê? Porque lá em Lucas 1:24 diz assim: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses. Tá? Isso lá no versículo 24. Aí passa o versículo 25, quando chega o versículo 26, começa assim, no 6º mês. Então isso quer dizer que ela tinha se ocultado por 5 meses. Bom, agora é o 6º mês de gravidez da Isabel, e é justamente neste mês que o anjo vai até Maria. Uma dessas provas de se entender dessa maneira é Lucas 1:36. Lá em Lucas 1:36, o anjo Gabriel, falando a Maria, diz assim: e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Então, note ele mencionando aí a questão do 6º mês. Muito bem. Avançando mais, diz assim: foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Então, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. O anjo Gabriel. Nós não falamos isso antigamente, no encontro que Gabriel teve com Zacarias, não abordamos a questão do anjo, o anjo Gabriel, e por isso vamos fazer aqui. O significado, irmãos, de anjo é mensageiro. Mensageiro. Mateus 11, versículo 10, nós temos essa tradução, que diz assim: este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro. Isso falando a respeito de João Batista. Então, no original, a palavra ali é: envio diante da tua face o meu anjo. Então, a palavra anjo significa mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Os anjos. Irmãos, os anjos foram criados por Deus antes da criação da terra. A Bíblia diz lá em Jó 38, versículo 4, onde estavas tu, Deus falando com Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-mo se tens entendimento. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam, olha lá, todos os filhos de Deus. Então, os filhos de Deus aqui, que jubilavam, que cantavam, enquanto Deus criava, era os anjos. Então, os anjos foram criados antes da criação da terra, tá? Por causa dessa cronologia que nós vemos aqui em Jó 38, versículo 4. Os anjos, irmãos, estão diante de Deus, prontos para fazer a sua vontade. Lembra o que o Gabriel disse para Zacarias, lá em Lucas 1:19? Ele disse assim: respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Então, os anjos estão diante de Deus, estão ali prontos para o quê? Para fazer o que Deus lhes ordenar. Na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo até disse assim naquela oração, ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, veja só, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, lá no céu é feita a vontade dele, né? É feita a vontade dele. Então, seja feita a vontade de Deus, assim na terra como lá no céu. Os anjos estão preparados para fazer aquilo que o Senhor Deus ordenar. Os anjos, irmãos, são espíritos a serviço dos que hão de herdar a salvação. Você vê isso em Hebreus 1, 13 a 14, que diz: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, eles são
criados por Deus, estão diante de Deus para fazer a sua vontade, são espíritos a serviço dos que hão de herdar a salvação. Nas Sagradas Escrituras, irmãos, nós temos a menção, ou pelo menos o nome, de 2 anjos, que é com quem nós estamos lidando aqui, o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Lembra? O arcanjo Miguel, que é mencionado lá em Daniel 10:13, 12:1, Judas 9, Apocalipse 12:7, e o Gabriel, que é citado aqui, também é citado lá em Daniel 8:16, 9:21, e aqui em Lucas, tanto com Zacarias como com Maria. Muito bom, vamos avançar. Então, foi um anjo enviado da parte de Deus para, versículo 26, continuação, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava... Então, versículo 26 até o 28, parte A. Vamos analisar isso aqui. Diz assim, irmãos, que o anjo foi enviado por Deus para uma cidade, a cidade da Galiléia, chamada Nazaré, né? A uma virgem desposada com este homem da casa de Davi e tal. Então, veja só, Galiléia é a região, Galiléia é o distrito, Nazaré é a cidade. Entrando o anjo aonde ela estava, então o anjo, para ir onde ela estava, teve que ir pela rua, e ali encontrou a casa, né? E nessa casa encontrou uma mulher, apareceu para uma mulher, com o nome de Maria, né? A Bíblia nos mostra o estado em que ela se encontrava. Ela era uma virgem, mas também diz o seu estado civil. Ela estava noiva, né? E diz até o nome do noivo, que é José. E diz também, fala da ascendência de José, ou seja, o José veio de Davi, então ele é da descendência do rei Davi. Por aqui, irmãos, nós podemos ver que Deus sabe tudo da nossa vida. Ele sabe da nossa morada, o país, distrito, rua, casa, estado civil, com quem somos casados e de quem somos descendentes. Ele sabe tudo. É o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe tudo, irmão, sabe tudo. Sabe o país que moramos, sabe a cidade que moramos, sabe a rua, sabe o número da casa, o nosso estado. Ele conhece tudo, tudo. Versículo 28, a continuação. Então o anjo disse para Maria: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Note, alegra-te, porque fostes agraciada. Ele diz aqui, alegra-te, muito favorecida. Essa palavra no original quer dizer agraciada, muito favorecida, muito agraciada. Isso querendo dizer que Deus deu algo a Maria que ela não merecia. Veja, essa palavra agraciada vem de graça. O que é graça? Dom imerecido. Então, Maria não merecia. Então, alegra-te, muito agraciada, muito favorecida. Né? Tá aí a razão para ela se alegrar, porque Deus escolheu a Maria para assim trazer o seu filho ao mundo. A Maria temeu. Maria temeu por quê? Pois ela não sabia o que aquela saudação significava. Não era todo dia que se via um anjo, né? Já tinha se passado 400 anos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que você não via a aparição de anjos. E de repente um anjo aparece lá para Zacarias, né? E passou-se 6 meses até esse anjo aparecer a Maria. E Maria não sabia desse aparecimento do anjo lá com o Zacarias. Ela não sabia dessa gravidez. Por isso que o anjo relata para ela que a Isabel está grávida e já está com 6 meses. Né? Então, ela vem a saber disso através do anjo aqui. Então, não era todo o tempo que aparecia um anjo
Então ela ficou assustada com aquele anjo. O que seria isto? Versículo 30. O anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achartes graça, note bem o que ele diz aí, achartes graça diante de Deus. Então o anjo explica a saudação muito favorecida. Ela achou graça diante de Deus. Ele estava dando a ela o que a Maria não merecia, né? Achou graça diante de Deus. E aí ele vai falar, né, e vai dar aí do que vai acontecer, uma profecia do que iria acontecer com Maria. Versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Note aqui, irmãos. O anjo não veio pedir a permissão de Maria para o Espírito Santo formar dentro dela um menino. O anjo não chegou e disse assim: olha, Maria, Deus estava pensando assim, num plano de enviar o filho dele com o intuito de salvar o ser humano, né, o seu povo dos pecados dele. E ele me mandou aqui para perguntar para você se você concorda, né? Afinal de contas, é você que vai carregar ele no teu ventre. Então Deus quer saber se ele pode fazer isso contigo, não pode fazer contigo. Então note que o anjo aqui não veio pedir permissão de Maria. Não veio. O que o anjo veio fazer aqui? Ele veio comunicar o que iria acontecer com ela nos próximos dias. Porque Deus é soberano, irmãos. Ele é soberano. Então ele veio dizer o que ia acontecer com ela, comunicar o que ia acontecer com ela e o que o menino seria. Então, profecia a respeito do menino. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria, depois de ouvir isso, ela queria saber como se daria esse nascimento. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Veja que isso aqui não é uma dúvida, mas isso é querer saber como que vai se dar isso. É diferente do Zacarias, que teve dúvida. A Maria não, a Maria queria saber como que vai se dar isso. Ela não era casada, era só noiva, né, desposada com o José. Então, como que se daria isso? Então, como não vem de uma dúvida, o anjo responde para Maria sem ter uma penalização ou dizer: olha, porque tu não acreditou, não tem nada disso. O anjo explica para ela, versículo 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Eis a razão, versículo 35, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E para mostrar para Maria que isso de fato iria acontecer, ele dá aí uma mostra para Maria, né, a respeito do poder de Deus e que o que estava acontecendo, por exemplo, com a sua prima Isabel, também ia acontecer com ela. Então, ele dá essa mostra no versículo 36. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então note, o anjo diz para Maria, está falando com uma virgem, está dizendo que essa virgem vai ter um filho, e aí a Maria, mas como que vai ser isso? E aí o anjo vai mostrar, vai dar uma mostra para ela do poder de Deus. Então, ele vai dar uma demonstração dizendo: olha, Deus é todo poderoso, e ele tomou uma senhora que já está avançada em idade. Além de avançada em idade, ela é estéril, mas em detrimento disso, ela já está grávida de 6 meses. Então, na Maria ia dizer: poxa, se esse Deus foi capaz, né, de ali fazer com que a idosa, a estéril, pudesse gerar e ter um filho, então na virgem também ele vai fazer a mesma coisa. Então não tem dúvida nenhuma. Então geralmente Jesus Cristo, o Senhor Deus, ele dá uma amostra do seu poder para que nós venhamos a crer. Um exemplo disso lembra quando Jesus Cristo tinha atravessado o rio, aí o Jairo,
que era lá da sinagoga, a filha dele estava doente já para morrer, então ele disse, olha, Senhor, venha, minha filha está quase para morrer. Ele vai, acompanha o Jairo, e na caminhada uma senhora chega, que sofria já de 12 anos, que o sangue descia, não parava, não estancava, e aí ela pegou a veste de Jesus Cristo, e Jesus disse, quem me tocou e tal, e aí ela se declarou, olha, sou eu, e contou o caso dela, por 12 anos eu venho sofrendo e tal. Interessante que ela disse, 12 anos, né? Aí Jesus Cristo disse, olha, está livre do teu mal, a tua fé te salvou e tal. E logo depois disso, um homem chega da casa do Jairo e diz assim, olha, não importune mais o mestre, a tua filha morreu. Aí Jesus Cristo olha para ele e diz assim, olha, não temas, crê somente. Era como se ele estivesse dizendo, tu viu o que eu fiz aqui com essa senhora? Ela ficou curada somente com um toque. Então a mesma coisa há de acontecer com a tua filha. Então aquilo encorajou o Jairo. Então é como se o anjo tivesse dado aqui uma amostra para Maria do que ia acontecer com ela. Aquele Deus poderoso que fez com que uma idosa, uma mulher estéril, assim, concebesse e estivesse grávida de 6 meses, esse mesmo Deus todo-poderoso também ia fazer com que a virgem concebesse, para mostrar que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que coisa maravilhosa. Então, depois que Maria ouve isso, versículo 38, ela diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Note aí, irmãos, a submissão de Maria. Maria ia correr o risco de José lhe deixar, como mais lá na frente a gente vê que depois que ela contou a José, e assim ela partiu para ir visitar a sua prima, o José ficou na dúvida, eu deixo, não deixo, deixo, e ele ia deixar. Ele só não deixou porque Deus enviou um anjo para lá para dizer para ele não temer e receber Maria. Então veja que Deus tratou de todas as coisas. De todas as coisas. Então ela corria o risco de José deixá-la, ela corria o risco de ser mal falada, ela corria o risco de ser apedrejada, porque uma vez José deixando, o que ia acontecer? Essa mulher ia estar aí 2 meses, 3 meses, a barriga ia crescer e de repente todo mundo ia ver, epa. E no Antigo Testamento é dito bem claro que se uma mulher tivesse relação ainda na casa dos seus pais, tinha que ser apedrejada porque ela cometeu loucura. Isto está dito lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 20 a 21. Então, quer dizer, ela corria vários riscos, mas ela se submeteu. Então, ele é Deus Todo-Poderoso, então ele vai fazer isso na minha vida, então ele vai cuidar de todo o resto, de todo esse problema que talvez poderia vir. Não estou descansado com isso. O Deus Todo-Poderoso há de fazer a sua vontade. E por isso ela se submete e diz, olha, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Bem, irmãos, algumas lições aí para nós desta passagem. Os anjos estão a serviço dos eleitos. Isso nós aprendemos, né? Então, o Senhor Deus, ele tem aí anjos que assistem diante da sua presença e ele envia. E esses anjos estão sendo enviados a serviço de todos aqueles que hão de herdar a salvação. Outra coisa, a onisciência de Deus. A onisciência de Deus. Nós vimos que Deus enviou um anjo para onde? Para o distrito certo, Galileia, para a cidade certa, Nazaré, para a rua certa, para a casa certa, para a pessoa certa. Deus sabe de tudo. A Bíblia diz em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Mateus 12:36 a 37. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então note, o Senhor Deus, ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele não somente sabe onde você mora, a sua casa, quem você é. Ele também sabe das palavras que você diz. Sejam palavras más, palavras boas. A Bíblia diz que todos vão dar conta. Já imaginou? Até de palavras frívolas. Mas não só isso. Em Salmo 94, versículo 11, diz-nos assim, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Então, o nosso Deus, ele é onisciente. Ele não somente sabe a seu respeito,
onde você mora, vive, com quem vive. Ele sabe todas as palavras que você diz e ele também sabe os teus pensamentos. Outra, Hebreus 4,13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, o Senhor Deus onisciente, Ele conhece todas as nossas ações, Ele conhece todas as nossas palavras, Ele conhece todos os nossos pensamentos. Nós temos que cuidar, irmãos. Nós temos que ficar atento para isso, porque vamos prestar conta. Então é bom nós andarmos como? Com andar santo diante de Deus, seja com nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos. A graça de Deus. Note que Maria foi agraciada. Todos nós, irmãos, somos pecadores. Por isso, qualquer ato de Deus para conosco é um ato gracioso da sua parte. Por isso o anjo disse a Maria, né? Chamou ela de agraciada, né? Deus, ele é gracioso. O que mais nós aprendemos? Sobre a soberania de Deus. Vimos a soberania de Deus. Ele não pediu a permissão de Maria, ele comunicou. Ele comunicou. Isaías 45:9. Ai daqueles que contendem com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Olha como ele nos chama aqui, caco de barro. Acaso dirá o barro ao que lhe deu forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele faz como ele quiser. E ele não faz injustiça com ninguém. Ele não pede permissão de ninguém. Ele chega e vai dizer, tu vai dar luz, um filho. Só vem para comunicar. Outra, a onipotência de Deus. Nós vimos a soberania de Deus, a soberania dele, ele é soberano. Agora, a onipotência de Deus, o Deus dos impossíveis. Ele faz com que a idosa e a estéril dê à luz, faz com que a virgem conceba, fique grávida, sem ter relação. Ele anda sobre as águas, ele multiplica os pães e os peixes, ele cura o cego de nascença, ele purifica com um toque o leproso, ele transforma a água em vinho, ele cura todo tipo de doença, ressuscita os mortos, cria o mundo material a partir do nada. Esse Deus, irmãos, ele é onipotente. Outra, Jesus reina. Lembra da profecia aí para Maria? A profecia que ela deu a respeito de Jesus? Que diz assim, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Mas, irmãos, Jesus Cristo foi rejeitado, Jesus Cristo foi crucificado, aí depois ele subiu ao céu e desde lá a gente não viu mais ele. Mas a Bíblia diz aqui que ele vai reinar, que ele depois ia subir no trono e ele ia reinar. Isso acontece? Aconteceu isso? Ou o mundo está entregue ao diabo e o diabo é que está reinando? Mas não é isso que está dizendo aqui, não. O que está dizendo aqui é que Jesus Cristo seria grande, né? Que o Senhor Deus lhe daria o trono de Davi e ele reinaria para sempre. Ele está reinando ou não está reinando? Olha o que diz aqui em Hebreus 1:1-3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele que é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, olha lá que diz, depois de ele ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Lhe deu o trono de Davi, mas aqui está dizendo que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Se ele sentou no trono, ele está reinando. Hebreus 10:12-13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Fazendo o quê? O que ele está esperando agora, sentado lá? Versículo 13. Aguardando daí em diante.
De quando? De quando ele subiu e sentou no trono. Ele está aguardando o quê? Daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ele está reinando. Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo, Jesus, que morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Daniel 2:43-45. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará para outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Outra coisa que nós aprendemos, irmãos, a submissão de Maria. Nós somos servos, irmãos, né, deste rei. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser submissos a Ele e fazer a sua vontade e não a nossa. Lembra? Quando ele foi, antes de ir, irmãos, ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos que nos submeter a esta ordenança do Senhor e temos que pregar o Evangelho, temos que anunciar o Evangelho. E nos nossos dias, irmãos, isso está mais fácil fazer do que no passado. Imagine uma pessoa paralítica, como que ele ia sair para evangelizar o mundo, paralítico. Mas hoje, irmãos, nos nossos dias, nós podemos espalhar a mensagem do Senhor por e-mail, por WhatsApp, por YouTube, pelas mídias sociais. Deus está mostrando nesses dias que até um paralítico, irmão, pode evangelizar o mundo de sua casa. A oportunidade que nós temos de transmitir a mensagem, gravar um evangelismo, gravar, mandar para o amigo, mandar para o colega, evangelizar, pregar o evangelho. Temos que submeter, estar submisso ao que o Senhor Jesus Cristo quer da nossa vida e fazer a obra. Então, irmãos, essa aqui foi essa outra lição. Só lembrando para os irmãos, pré-encarnado, pré-anunciado e hoje anunciado. Que o Senhor Deus nos abençoe.